Eu quero compartilhar com vocês esse tema, agir para experimentar. Amém? Um princípio para as conquistas. A Bíblia nos ensina muitos princípios de vida, e um dos princípios para você vencer, para você conquistar, para você conseguir coisas novas, é você agir. Amém? Todos nós, como já foi cantado, como já foi pronunciado desse púlpito, no momento do louvor, nas orações, temos necessidades, nós temos sonhos, nós temos projetos que nós almejamos realizar, que nós queremos conquistar. Amém? Mas nem todos nós agimos de forma coerente com os desejos que nós temos. Nem todos nós tomamos as ações que são necessárias na direção para obter essa conquista. Nem todos nós entendemos o que a Bíblia nos ensina, porque ela está permeada de exemplos que vão nos inspirar a confiar em Deus, a seguir com atitudes certas, que vão favorecer a realização da conquista em todos os níveis, seja no nível espiritual, seja no nível emocional, ou seja no nível físico. Você está me entendendo? Então vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, nós entregamos esse culto nas Tuas mãos. Nós entregamos as nossas vidas, nós entregamos as nossas mentes, nós entregamos o nosso coração, os nossos pensamentos, e os submetemos ao Senhor. Nós falamos que o nosso pensamento está cativo a Ti, Jesus, para que nada e absolutamente nada nos impeça de ouvir, de entender, de depreender a Tua palavra, de guardá-la no coração e de praticá-la, para que ela possa produzir em nós aquilo que nós ansiamos, aquilo que o Teu coração espera de nós, e que possamos, meu Deus, realizar, conquistar, conforme a sua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Usa por misericórdia esse teu servo, apenas o carteiro. Faça dele, Pai, um instrumento para alcançar o coração dos teus filhos. Eu oro humildemente no nome de Jesus. Agir para experimentar um princípio para a conquista que passa pela obediência. É o que a palavra ensina. Esse poder, essa autoridade foi dada a todos os santos, foi dada a você, que já creu em Jesus, que se entregou a Ele, que é filho. Eu e você podemos, estamos prontos, nós somos capazes de realizar coisas tremendas pelo poder do nome de Jesus, através da fé. Eu não vou trazer para você uma palavra ufanista, não vou trazer para você uma palavra sensacionalista, e muito menos uma palavra motivacional. Eu quero que você entenda que essa palavra é uma palavra de instrução. E eu quero compartilhar com você 3 pontos. Amém? Tenho você comigo aqui? Eu não estou de chinelo, mas se alguém dormir daqui eu ver, vai o sapato. Amém? Fica ligado. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que a visão profética só se realiza com uma ação profética. Diga comigo, uma visão profética só se realiza com uma ação profética. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, verso 1, ela diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé ela é fundamento, a fé ela é base. Significa que nós, para obtermos o que nós desejamos, nós devemos gerar em fé. Nada do que você vai construir vai ser construído em cima do nada. Tudo que você constrói precisa de um esteio, precisa de uma base, precisa de um apoio. E muitas pessoas não conquistam, não realizam, porque querem construir sem ter fundamento. A fé é alicerce.
A fé é fundamento. A fé ela é ponto de partida para qualquer construção que você queira fazer na tua vida. Se você tem visão, se você tem sonhos, se você tem projetos que você ainda não vê, como a Bíblia diz que é a certeza das coisas que você está esperando, mas é a convicção das coisas que você ainda não vê, porque estão num futuro, pode ser próximo ou pode ser distante, mas para que essa construção subsista, é necessário que ela tenha fundamento. A fé vai dar estabilidade, ela vai fazer com que os seus sonhos não vacilem, ela vai permitir que você construa em cima dessa realização futura, mas através de uma fé que está determinada no dia de hoje. Quero perguntar para você, você tem andado com fé? Uma ação profética, uma visão profética carece de uma ação profética. Para conquistar e para vencer lutas, todos nós as temos. Qualquer um de nós, se eu perguntar se você tem lutas, seria uma pergunta retórica, mas todo mundo levantaria a mão. Eu tenho que entender que é fundamental, no meio das lutas, ou a despeito das lutas, nos aproximarmos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus e nós o fazemos pela fé, nós temos muitos benefícios. Quando nós nos aproximamos de Deus, até o que nós não esperamos, preste atenção, até o que nós não esperamos, nós recebemos pela sua graça e bondade. A palavra diz claramente em Efésios 3:20, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, mas que opera através de quem? Através de quem? Através de nós. Significa que Ele é um Deus inclusivo, que tudo que Ele vai operar na sua vida, o poder é dEle, mas o instrumento é você. Significa que Ele está dizendo, meu filho, apresente a sua fé, do jeito que ela estiver, mas apresente a sua fé, e nós vimos o testemunho do Fernando aqui, maravilhoso, dizendo, olha como é que a fé pode vir, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, então hashtag fica a dica, pega a visão, crente. Crente que não lê a Bíblia, padece por falta de fé. Nenhum amém? Só um baixinho ali. Crente que não lê a Bíblia, querido, atrofia. Crente que não lê Bíblia não tem fé. Crente que não lê Bíblia é atacado pela incredulidade e é vencido pelos ataques de Satanás. Eu preciso de me aproximar de Deus, mas eu faço isso pela fé. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos ricamente abençoados, e isso não é mais fruto do nosso merecimento, mas é resultado da aproximação. Quem está me entendendo? Não vai dizer, eu fui abençoado porque eu mereci. Não, querido, quando você se aproxima de Deus pela fé, você é abençoado por causa da aproximação. A palavra de Deus diz claramente em Hebreus 11:6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário, diga para mim, é necessário, é preciso, sem isso eu não consigo. É isso que o versículo está dizendo, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aproximar-se de Deus significa atitude. Eu tomo a atitude de me aproximar de Deus, eu decido me aproximar de Deus, eu quero me aproximar de Deus, isso depende de mim. E a Bíblia diz, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que se aproximam. Ele é galardoador daqueles que querem, daqueles que desejam, daqueles que falam, Senhor, a minha fé é pequena, mas eu vou com a fé que eu tenho, mas eu quero me aproximar. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, a palavra diz assim, chegai-vos a Deus. Só a primeira parte do versículo. E Ele se chegará a vós. Diga comigo, eu vou me achegar a Deus. E Deus vai se achegar a mim. Mais uma vez, eu vou me achegar a Deus, e Deus vai se achegar a mim. É uma promessa, é a palavra que não pode mentir. Deus está dizendo, dê o primeiro passo, venha na minha direção, venha com a fé que você tem, se aproxime, escolha vir na minha direção, e eu vou caminhar na sua direção. Se você tem sonhos, visões proféticas, eu espero que você também tenha atitudes proféticas. Para que você vem num culto profético? Não precisa me responder. Mas responda para você. Por que você vem num culto profético? Para ver receita de bolo? Para ver receitinhas prontas? Para você levar para casa e ler no seu quarto 3 vezes
e dá 3 pulinhos para ver se acontece? Vida profética não tem receita. Vida profética tem atitude profética. Eu tenho que crer, eu tenho que gerar pela fé, eu tenho que entender que é no me aproximar de Deus, é numa atitude profética, é numa atitude de fé, é numa atitude de acreditar, a despeito das dificuldades, a despeito do tamanho do problema, a despeito da escassez, eu tomo a decisão de ir na direção daquele que é a resposta para todas as coisas. Isaías 55:6, no Velho Testamento: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Muitas vezes Jesus está passando, como diz a pastora Dani aqui na ministração do dízimo, às vezes ele está caminhando do seu lado, está falando com você, o seu coração está ardendo, mas você não está discernindo. Jesus está passando e está caminhando com você, está pertinho de você, a palavra está sendo orientada para você, o seu coração continua ardendo, mas você não discerne. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto, e Ele está perto. Muitos não se aproximam, e eu vou explicar por quê. Não se aproxima e tem a visão profética comprometida, porque não consegue ter uma atitude de aproximação. E por que não se aproxima? Não se aproxima por causa do pecado, porque falhou, porque pisou na bola, porque escorregou na casca de banana que Satanás colocou no seu caminho. Não se aproximam por causa da vergonha, não se aproximam por causa do medo da condenação, não se aproximam por causa da voz dos críticos, não se aproximam porque tem medo da exposição. Pessoas que não se aproximam porque esqueceram do amor revelado em Jesus e da propiciação enviada por Deus, que já foi feita por todos os nossos pecados, por todos os meus pecados, por todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Não há nada que ficou de fora dessa conta que Jesus não tenha pago naquela cruz. Você não precisa ficar preso com medo da aproximação por causa do pecado, por causa da vergonha, porque a propiciação já foi feita. O Senhor está falando para você que não precisa se aproximar dEle, nessa visão profética, nesse desejo de conquistar, e dizendo para você: eu não sou merecedor. Isso não é novidade, querido, você está certo. Eu também não sou. Ninguém disse que é por merecimento. Quem está me entendendo? Quem está aqui acordado ainda no culto? Mas você recebe por causa do favor, você recebe por causa da bondade, você recebe por causa do amor de Deus. Por que eu não preciso ter medo de me aproximar dele por causa do pecado, se eu sei que a propiciação já foi feita? Porque em 1 João capítulo 1, verso 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Diga para mim: Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os meus pecados e para me purificar de toda injustiça. Se você falhou, peça perdão, confesse o seu pecado, diga para o Senhor: foi pela 15ª vez, Senhor, e Ele vai dizer: eu te perdoo de novo. Se for pela 27ª, Ele vai dizer: eu te perdoo, porque a propiciação de Jesus na cruz, ela é completa, para que você não seja preso pelo pecado, para que você não seja preso pela vergonha, para que você não seja preso pelo medo da condenação, nesse processo de aproximação pela fé que é necessário. Se é para o Senhor, aplauda o Senhor. Decida hoje, querido, querida, você que está nos ouvindo pela internet, que Deus abençoe a sua casa. Decida hoje aproximar-se de Deus. Decida, porque só você pode tomar essa decisão e mais ninguém. A sua esposa não vai tomar essa decisão por você. O seu esposo não vai tomar a decisão por você. Você não vai tomar a decisão pelos seus filhos e nem eles por você. Nem pelo seu sogro, nem pela sua sogra, nem pelo seu papagaio. É você que tem que tomar a decisão. Eu quero, diga para Deus: eis-me aqui, Senhor. No encontro pessoal, numa conversa particular, eu quero me aproximar do Senhor. Muitos não se aproximam do Senhor porque julgam que as suas estratégias, o seu maneirismo, a sua manipulação,
o seu jeitinho de fazer as coisas é melhor do que o de Deus. E continuam no mesmo lugar, porque estão vivendo uma mentira. Quando nós abrimos a mão de fazer do nosso jeito, de fazer com as nossas estratégias humanas, e dizemos ao Senhor: Senhor, eu me submeto à Tua palavra, eu me submeto ao caminho que o Senhor quer que eu passe por ele, para que essa visão profética seja construída através de ações proféticas na minha vida, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda, eu quero me submeter a ela. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês também rapidamente, que a visão não basta ser visualizada, é preciso proclamar a visão. Pode parecer uma frase estranha, mas essa visão que você tem de conquista, de futuro, de desejo, de sonhos, de planos, de vencer as dificuldades que você vive nesse momento, sejam limitações espirituais, sejam limitações emocionais, físicas, financeiras, materiais, relacionais, apenas visualizar não basta. É preciso proclamar a visão. Diga para mim, é preciso proclamar a visão. Você precisa abrir a sua boca e declarar aquilo que você vê no futuro. Eu me aproximei de Deus, eu tenho uma visão profética, eu estou tendo uma atitude profética de aproximação, eu tenho feito isso com a fé que eu tenho. Se a minha fé é pequena, eu vou me apresentar diante da palavra de Deus, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou me expor à palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, e à medida que eu me exponho à fé, eu exponho a palavra, a fé vai sendo construída, e quando eu oro no Espírito, a minha fé é edificada, e esse processo que eu posso fazer diuturnamente, diariamente, continuamente, vai fazendo com que a minha fé seja mais robusta, e agora eu tenho uma visão, e eu não vou só mais visualizar, eu vou declarar, eu vou proclamar. Você tem que abrir a sua boca e dizer o que é que você crê. Muitas situações que nós vivemos, que estão diante de nós, não nos são favoráveis. Muitas situações que nós vivemos agora, neste momento, que estão passando pela tua cabeça agora, e você está dizendo: que pastorzinho tolo, ele não sabe o que eu estou passando. Querido, eu vou ser muito franco, no meu estilo, não sei, não quero saber, só se você me procurar, amém? No consultório pastoral, mas eu sei quem sabe, e eu sei quem é a resposta. Ele é a resposta para o seu problema, mas ele é a resposta para o meu também. Eu estou exatamente no mesmo barco que você, e por isso eu posso dizer com autoridade que o nosso Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho unigênito dEle para morrer por nós, para que nós não perecêssemos, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. Esse mesmo Deus que entregou esse Jesus por nós, Ele diz em Romanos 8,32, ora, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por você, como que Ele não te daria juntamente com Cristo todas as outras coisas? Ele te deu o principal, Ele te deu o maior, Ele te deu o mais valioso que Ele tinha, como que Ele não te daria o secundário? Nós sabemos que as situações desfavoráveis nos abatem muitas vezes, e nós vamos ter dificuldade de crer. Satanás vai nos atacar sim, com incredulidade. Sabe como ele começa a fazer isso? Ele começa a te lembrar o seu passado. Ele começa a te lembrar do seu caminho de pecado, e dizer para você: uma pessoa suja como você, que fez o que você já fez, você acha que pode merecer alguma coisa de Deus? Ele vai de novo pelo merecimento. E querido, não tem negócio de merecimento aqui, é sacrifício da cruz, é perdão imerecido, é graça, é favor imerecido. Não foi porque você é mais bonito, não é porque você é o preferido, foi porque Jesus decidiu te amar primeiro, e Ele morreu no seu lugar, para que você não tivesse que ficar conversando com Satanás, para explicar o seu passado. Ele vai te atacar com incredulidade, vozes diversas vão se levantar para dizer que você não merece, dizer que você não vai conseguir, dizer que aquilo não é para você, dizer que não é o seu tempo, dizer que você não tem qualificação. E muitas vezes você pode dizer assim: é fato, não tenho mesmo, mas Jesus quis me dar.
vozes da alma, vozes dos seus tutores passados, heranças, legado que vocês trouxeram dos seus pais, que disseram que vocês não iam dar em nada, que vocês não iam conquistar nada, que tudo que você colocasse a mão ia falir, que você começa e não termina, vozes e vozes do passado, mas o Senhor está dizendo hoje para você, eu quero colocar um ponto final, depende de você visualizar, mas não apenas visualize, comece a proclamar com a sua voz, comece a declarar com a sua boca, aquilo que pela fé você vê, aquilo que pela fé que você ainda está vendo lá distante, mas que você está construindo em cima de um fundamento, e porque você crê, você vai falar. Precisamos crer contra a esperança, como fez Abraão. Mas eu quero que você entenda um princípio. Onde você colocar a sua lupa, todo mundo conhece lupa? Aquela pecinha, né? Óculos, né? Onde você colocar a sua lupa, vai crescer. Se você colocar a sua lupa em cima da sua ferida, ela vai crescer. Se você colocar a sua lupa em cima da sua mágoa, ela vai crescer. Se você colocar a sua lupa em cima das mentiras de Satanás, dos traumas da sua alma, das marcas que você vem carregando pela sua vida, aquilo vai crescer. Mas se você colocar a sua lupa em cima da palavra, se você colocar a sua lupa em cima da promessa, se você olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da sua fé, a sua visualização, a sua visão profética começa a tomar forma, e agora você toma coragem e você começa a declarar. Abraão, Romanos 4, 17 a 21, como está escrito, por pai de muitas nações eu te constituí. Quem está falando? Deus. Perante aquele que creu, no qual creu, perante quem? Perante Deus, o Deus que vivifica os mortos e chama o quê? A existência, as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu, ele tomou a decisão, eu vou acreditar, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, significa, segundo a promessa. Você tem promessas na sua vida? Você já recebeu palavras de promessa na sua vida, sim ou não, igreja? Acorda, igreja, você tem palavras de promessa, pessoas que dirigiram para você, palavras mencionadas nos cultos, palavras que tocaram o profundo do seu ser, e você disse, essa palavra é para mim, promessas de Deus, segundo o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E continua dizendo, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta, olha, sem enfraquecer na fé, mas sem fazer papel de que não está entendendo. Ele olhou para ele e falou, uau, corpo amortecido, se é que você me entende, para eu não ter que entrar nos detalhes sórdidos dessa história, sendo já de 100 anos, e ele também olhou para a mulher, a idade avançada de Sara, mas a Bíblia diz que ele creu, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Como é que ele se fortaleceu, igreja? Diga para mim, como é que se fortalece na fé? Diga para mim, como é que se fortalece na fé? É dando glória a Deus, no meio da dificuldade, vai dando glória a Deus, vai se fortalecendo. Você pode olhar para a sua limitação, você pode olhar para o seu problema, mas vai dando glória a Deus. E dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. A conquista precisa ser declarada, assim como Deus usou a palavra para criar, estabelecer, sustentar todas as coisas. Nós, como imagem e semelhança de Deus, você é imagem e semelhança de Deus, devemos também fazer uso dessa mesma palavra para chamar à existência aquilo que ainda nós não vemos, mas cremos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 diz, tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que eu falei. Diga comigo, eu criei, por isso é que eu falo. Nós cremos, por isso é que nós falamos. Agora eu quero te perguntar e você responda para você, você crê de verdade? Se você crê, profetiza. Fale aquilo que Deus tem colocado na sua boca. E o último e terceiro ponto, a sua atitude vai determinar o nível da sua experiência.
A sua atitude vai determinar a sua experiência. Um profeta que eu gosto muito do Velho Testamento, Ezequiel, tem 2 textos que eu vou citar aqui ainda, são textos um pouco mais longos, e eu vou ler rapidamente. Por favor, fique antenado, conecte-se aqui na palavra. Diz Ezequiel 47, de 1 a 5. Ele, Deus, me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Esse homem mediu 1000 côvados e ele me fez passar pelas águas. Vai me acompanhando. Águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e ele de novo me fez passar pelas águas. Que davam onde? Nos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Água que davam nos lombos. Vocês entendem que até agora você está sendo conduzido nesse caminho? Alguém está te fazendo passar por uma experiência, amém? Mas agora ele está dizendo o seguinte: mediu mais ainda outros 1000 côvados, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Perceba que aqui não se fala que ele te fez passar pelo rio a nado. Quem está me entendendo? Existem situações que Deus vai te treinar até um certo ponto, mas há situações que Deus vai deixar para que você tome a sua atitude, você faça a sua escolha. Ele foi te treinando com água no tornozelo, ele foi te treinando com água no joelho, ele foi te treinando com água nos lombos, de 1000 em 1000 côvados, mas agora, ele te colocou diante de um desafio. Depois dele ter te acompanhado, depois dele ter te treinado, ele colocou diante de você uma grande experiência, e agora ele está olhando para você, e você está dizendo, mas só pode atravessar a nado. Eu imagino Deus dizendo para você, eu sei. Mas Senhor, o rio é mais fundo. Eu imagino Ele dizendo para você de novo, eu sei. Como é que eu vou fazer? Imagina Ele dizendo para você e para mim agora, eu estou esperando que você me responda. Qual que vai ser a sua atitude? Você vai atravessar o rio? Você vai mergulhar nas águas profundas? Ou você vai parar na experiência da água que veio até os ombros? É isso que acontece com muitos crentes que estão há 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, 10 anos na igreja, que tiveram várias experiências com Deus, mas não ousaram entrar no rio para atravessá-lo a nado. Pararam na experiência de 1000 côvados, mais 1000 côvados, mais 1000 côvados. Vamos imaginar que cada 1000 côvados seja 10 anos, 30 anos na igreja, mas agora quando ele vê um rio pela frente, um rio que ele pode atravessar, que ele pode mergulhar, que ele pode experienciar, que ele pode se envolver totalmente, não há atitude. A atitude vai definir o seu nível de experiência. Este é um princípio, querido, para toda a vida, seja nessa terra, seja para com Deus. Decida se aprofundar com Deus. Caminhando para o final, vou falar da experiência de Josafá, que também fala de atitude e experiência. A história de Josafá está lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, você pode ler com calma na sua casa. Eu vou me ater a alguns versículos, que eu não quero fazer uma pregação paralela. Eu quero dizer que ninguém conquista na impassividade, salvo por determinação de Deus. No caso de Josafá, ele foi atracado por 3 reis que fizeram um conluio para destruir Israel. Mas Deus dá uma palavra para ele, para que eles ficassem parados, apenas observassem, ficassem contemplando o que Deus ia fazer e a vitória que Deus ia entregar, amém? Você recebe? Todo mundo quer ganhar a vitória assim, amém? Eu também quero, eu recebo, mas não é isso que acontece sempre. Mas a palavra em 2 Crônicas, capítulo 20, 14 e 15, diz, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Uma palavra específica. O que vos diz o Senhor? Não temais nem vos assusteis. Isso é o que vem da boca do nosso Deus, não tenha medo.
por causa dessa grande multidão, por causa desse grande problema que vem contra você, porque essa peleja, essa luta não é sua, mas é minha, é de Deus. Neste encontro, nessa luta, você não vai ter que pelejar, tome apenas posição, se posicione como soldado, pare de mimimi, pare de ficar lambendo feridas, pare de ficar chorando, tome posição, fique de pé, fica parado, veja o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, tem muita gente que fica se debatendo, não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, há uma ordem, saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Mas o que é interessante, que a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo veio sobre o profeta, o Espírito Santo veio trazer uma mensagem, e ele faz isso hoje, ele mora dentro de você, mas ele faz isso hoje, está fazendo isso aqui agora, usando a minha vida para falar com você. Você pode crer ou não, a decisão é sua, mas ele está fazendo isso para te dar uma palavra de instrução, uma palavra de orientação. Mas antes que o Espírito Santo viesse sobre aquele profeta, houve algo fundamental. A Bíblia diz que Josafá teve medo. Você sente medo? Eu também sinto. Não é vergonha admitir que tem medo. Ele teve medo, mas ele tomou uma atitude. E essa atitude está registrada nos versículos 3, 4 e 12, que eu vou ler rapidamente, não estão aí na projeção. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Preste atenção. Ele teve medo, mas tomou atitude. Qual foi a atitude? Josafá teve medo, mas pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Significa, igreja, eu estou precisando de ajuda, entra nos grupos, entra no Instagram, entra no Telegram, entra no WhatsApp e começa a pedir ajuda. Orem por mim, eu preciso de ajuda, jejuem por mim, me ajudem em oração. Eu estou com medo, mas eu preciso de ajuda. Reúna Judá, reúna a sua igreja, reúna os irmãos com quem você tem relacionamento nas Alfas. E a Bíblia diz que Judá se congregou. Oh, aleluia! É quando no grupo começa a vir aqueles irmãos dizendo, já estou orando, levanta as mãozinhas para você e manda no grupo a imagem da mãozinha de oração, quem já recebeu? Estou orando, irmão, fica firme, creia porque eu estou orando e está todo mundo orando, significa que Judá se congregou, isso significa comunhão, para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades, de todos os lugares, veio gente, juntos a gente é mais forte, para quê? Para buscar ao Senhor. Mas esse homem, esse líder disse no versículo 12, nosso Deus, aqui nós buscamos o nosso refúgio, a nossa fortaleza, não executarás o Senhor, o juízo, o julgamento contra esses que nos afrontam, porque em nós, em mim e em você, não há força para resistirmos essa quantidade e essa grandeza dos problemas que vem contra nós. E também em nós, em mim e em você, não há sabedoria o suficiente, ou nós não sabemos o que fazer. Mas Josafá disse o mais importante: os nossos olhos estão postos em ti. Eu não tenho força, eu não sei o que fazer, eu tenho uma visão que o Senhor me deu, eu tenho sonhos, eu tenho planos, eu não tenho força, eu não sei o que fazer, mas eu levanto os meus olhos e coloco em ti, porque aquilo que eu coloco a minha lupa cresce. Josafá tomou a atitude, mas significa que quando Deus falou para eles ficarem parados, Deus não disse para que eles ficassem impassivos, de braços cruzados. Você entende a diferença? Nós percebemos isso nos versículos 20 a 22 do mesmo capítulo, que diz: pela manhã cedo se levantaram, conforme a ordem do Senhor, saiam ao encontro deles, levantaram e saíram para o deserto de Tecoa. Ao saírem eles, preste atenção na atitude de Josafá. Lembre-se, atitude que gera experiência. Pôs-se Josafá em pé e disse para eles, para o povo dele: ouvimos a Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eis que o meu papel aqui hoje é de profeta.
Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. O que ele fez? Falam comigo, por favor. Nós aprendemos que é dando glória a Deus que a gente vende. O que ele fez? Ele deu ordem para colocar o quê? Cantores diante do Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército, fizessem o quê? Louvassem a Deus e dissessem a Deus: rendo graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso é atitude de fé, isso é não ficar impassível, isso é declarar com fé aquilo que você acredita, é profetizar a visão, é abrir a boca para chamar à existência as coisas que não existem, é sair da visão profética e partir para uma atitude profética. E a Bíblia diz claramente que, tendo eles começado a cantar, gente, Deus é bom demais, não precisa nem gastar essa voz, vou falar da minha, nem preciso gastar a minha voz desafinada. Foi começar a cantar, isso é fantástico. Foi começar a louvar, e a Bíblia diz que o Senhor colocou emboscadas contra os filhos, contra os inimigos, contra aqueles que lutavam contra o povo dele, e eles foram derrotados, desbaratados. Muitas vezes a ação que nós precisamos tomar é a adoração, é o louvor, para que Deus hoje possa te levar para um novo patamar na experiência com Ele. Isso só depende de você, só depende da sua atitude, porque a sua atitude vai determinar o nível da sua experiência. Muitos ficam reféns dos seus problemas e não conseguem avançar. Outros ficam reféns dos pecados e dos erros e não conseguem se mover, a despeito de tudo que já foi falado aqui. Outros não conseguem perdoar e recomeçar. Mas hoje também você pode redefinir a sua experiência com uma mudança na sua atitude. A sua experiência não vai mudar se a sua atitude não mudar. Porque insanidade é fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Uma mudança de atitude pode determinar uma mudança brutal na sua experiência. Resumo dos 3 pontos. A mensagem: agir para experimentar, um princípio para as conquistas. Amém? Primeiro ponto: a visão profética só se realiza com uma ação profética. Segundo ponto: a visão não basta ser visualizada, não basta visualizar, é preciso proclamar, é preciso declarar a visão. Abre a tua boca e fala. A sua atitude vai determinar o nível da sua experiência. Quem ainda está comigo? Então feche os seus olhos. Senhor, nós te adoramos. Este lugar é teu. Faça conforme a sua vontade. Eu quero fazer um primeiro apelo. Para você que entrou aqui sem esperança, para que você que entrou aqui derrotado, que nunca fez uma oração entregando a sua vida para Jesus. Nada disso que eu falei aqui servirá para você se o Senhor da glória, se o bendito Salvador não estiver no seu coração. Se você não tiver tomado a atitude mais importante de entregar a sua vida para Ele. Como é que eu faço isso, pastor? Apenas fazendo uma oração. Você que nos ouve também em casa, pela internet, no seu trabalho, na rua, no seu carro. Se você estiver no carro, por favor, não feche os olhos na oração. Fique atento. Mas você que entrou aqui, talvez pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela 10ª vez, gosta do culto, gosta do louvor, mas nunca entregou sua vida para Jesus. Esse é o primeiro passo para que a sua vitória aconteça. Aceitar Jesus no seu coração é o primeiro passo para Deus consagrar a sua vitória. Jesus morreu por mim e por você, para que você tenha vida eterna. E Ele é poderoso para te dar, junto com a salvação, todas as outras coisas. Atender todas as suas necessidades. Isso não são promessas vazias.
Isso é promessa da palavra de Deus, e a palavra diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela jamais voltará vazia. Então, se você entrou aqui hoje nessa casa pela primeira vez, ou você que está nos vendo pela internet, não entregou sua vida para Jesus, mas quer fazê-lo agora, eu peço que você levante a sua mão, faça um gesto, e nós vamos orar por você. Há alguém aqui nesta casa presencialmente, que nunca fez uma entrega formal, pública para Jesus? Eu não vejo ninguém como um Senhor. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe. Vamos aplaudir o Senhor, queridos, vamos aplaudir o Senhor. Mais alguém quer tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus e permitir que Ele coloque um rumo, uma direção? Mais alguém nessa casa? Eu vou pedir ao querido irmão, por gentileza, venha até aqui, eu quero te cumprimentar. Aplauda ao Senhor, queridos, a esse homem corajoso que disse sim para Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você entendeu isso, aplauda mais uma vez ao Senhor. Vem aqui, querido. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rubem. Deus te abençoe. Amém. Você quer que ore pelo seu casamento? Nós vamos orar. Amém? Tem certeza que Deus é capaz de transformar a sua realidade. Amém? Louvado seja Deus. Faça essa oração comigo. Repita comigo, querido. Senhor Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu me arrependo pelos meus erros. Eu sei, o Senhor também sabe que foram muitos. Mas eu sei que perdão eu só posso encontrar no Senhor. Por isso eu estou aqui, para entregar a minha vida por completo. Os meus sonhos, os meus planos, a minha família dividida, mas que eu acredito na restauração. Meu Deus, hoje eu te chamo de meu Pai. Eu te recebo, Senhor, Senhor Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me toma nas tuas mãos por teu Filho. Eu quero te servir para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Eu vou pedir que você acompanhe o irmão Carlos. Ele vai levar você numa sala, ele vai orar com você. Se depois que você sair quiser falar comigo, eu estarei à sua disposição. Tá bom? Eu te espero. Deus abençoe. Amém, queridos? Mas ainda eu quero fazer mais um apelo aqui. Você que está nos vendo pela internet, que fez essa oração, você pode acionar esse QR Code, e esse QR Code que está aí, preencha os dados e envie, que vai cair essas informações para mim e para a minha equipe, para que nós possamos entrar em contato com você e te dar todo o suporte que você precisa. Nós ficaremos muito alegres se você fizer isso agora, porque nós tomaremos essa medida imediatamente de manter contato com vocês. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Mas eu quero também fazer um apelo aqui, igreja, por posicionamento. Eu disse aqui que muitos estão reféns da vergonha, muitos aqui estão reféns do medo, outros estão reféns por causa do pecado. E se você entendeu essa mensagem, querido, se posicione. Em Ezequiel 37, de 1 a 5. A palavra de Deus diz assim: veio a mim, sobre mim, a mão do Senhor. Eu não vou pregar de novo, pode ficar tranquilo. Essa mensagem eu preguei na maratona de oração numa quarta-feira, no início do mês. Se você quiser acessá-la e vê-la, você pode acessar pelo site da igreja. A Bíblia diz que o Senhor levou esse homem e tomou pelo Espírito, e o levou e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Simboliza morte, simboliza destruição, simboliza problema, simboliza dificuldades. E a Bíblia diz que Deus fez com que aquele homem andasse no meio daqueles ossos. Preste atenção, não é só contemplar. Deus fez com que ele andasse, que ele percebesse o tamanho da destruição. E depois que ele andou sobre aqueles ossos, que eram muito numerosos na superfície do vale, e a Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. Então Deus perguntou para aquele profeta, filho do homem, Deus está perguntando para você agora: meu filho, minha filha, acaso pode essa situação que você está vivendo
reviver, podem reviver esses ossos. Acaso essa situação que você está enfrentando pode ser transformada? E o profeta respondeu para o Senhor da forma mais sábia: o Senhor, é o Senhor que sabe. Diga para Deus agora: Senhor, eu não tenho resposta para a minha situação, mas é o Senhor que sabe. É o Senhor que sabe. E aí a resposta de Deus, de forma definitiva, veio para aquele homem, está vindo para você agora, dizendo: então, profetiza sobre essa situação. Abra sua boca agora e profetiza sobre essa situação. Diga para essa situação: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos, a esta situação: eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Quero fazer um apelo a todo aquele que tem coragem, que está passando por situações difíceis, que também não tem força, que não sabe o que fazer, mas que quer colocar os seus olhos no Senhor, que sente que a sua fé é pequena, mas quer apresentar essa fé diante do Senhor, para se aproximar dele. Vem aqui. Só você que tem problema, que tem dificuldade, que quer vencer, vem até aqui à frente, e eu vou orar por você. Mas entenda que não é oração. Pode chegar bem perto, querido, pode chegar, que o altar não dá choque. Pode chegar bem perto. E você que ainda está pensando, está cogitando entre dois pensamentos, que está com vergonha, saia do seu lugar e venha, querido. Não é o pastor Rubem. Pastor Rubem é apenas um mensageiro. Eu sou só o carteiro. O poder é de Deus. Eu não tenho poder imenso para fazer nada por você. Quem pode fazer é Deus. Mas eu quero dizer o seguinte, que aquela água quente, quem conhece água quente aqui? Todo mundo, né? Você está na sua cozinha e você tem uma batata e você tem um ovo. Amém? E você bota nessa água quente a batata. O que acontece com a batata? E ela o que? Amolece. Amém? E o que acontece com o ovo? Endurece. Eu quero dizer para você que não é a circunstância que muda a sua situação, é o que está dentro de você. A mesma circunstância de água quente amolece uns, quebranta uns, mas endurece outros. A sua atitude é que vai determinar a sua experiência. Não é a minha atitude, é a sua. Então fecha os olhos. Clama a Deus agora, abre a tua boca, querido. Se você entendeu que você tem que abrir a tua boca, abra a tua boca e diz: Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei nem o que estou fazendo na frente desse altar. Senhor, eu estou aqui, mas nem mesmo eu consigo acreditar. Mas Senhor, se essa palavra veio da tua boca, toca em mim, move em mim, faz algo diferente no meu ser. Toca no meu espírito, toca na minha alma, toca no meu corpo, toca nos meus projetos, toca no meu sonho, toca na minha fé. Opera sobre a minha vida, faz alguma coisa diferente, Espírito Santo de Deus. Do carabarrachiduca, marecaciricaba. Kamayado karamania shoria kamanai soya daga melai rokamara shiti kamainak do karamayado kamashiti manai ramaya naka yakutimash dekema nakalebanato sharia Maria rokamamana seria gamanahatsa. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro por esses que se levantaram, por esses que vieram até aqui à frente, por esses que venceram o medo, que venceram a vergonha, que venceram a timidez, que venceram as cobranças de Satanás, dos pecados, das memórias de frustração. Eu oro, meu Deus, para que a sua palavra se cumpra. A palavra não é minha, eu sou um tição tirado do meio do fogo. Eu não sou nada, meu Deus, mas na tua presença, pelo teu nome, que eu abençoo o teu povo, que eu declaro vitória, que eu declaro portas abertas, que eu declaro reversão de sentenças, reversão de condenação, reversão, meu Deus, em sonhos que foram frustrados. Eu declaro pelo poder do teu nome, que a experiência não vai se limitar a aprofundar-se nas águas somente até os ombros. Eles vão mergulhar no rio, eles vão ter uma experiência maior, eles vão se aprofundar no Senhor, eles vão se aproximar, o Senhor pode mover agora, Senhor. A tua palavra diz que os prodígios, eles seguem a palavra
palavra do testemunho. Rakabá, Sharikuri Manai, Rakabás, Tukaima Shuriamana, Ramabakalaba Shantariakama, Rapakaturama, Renegai Shadekuda Mariaça. Faz o milagre que o homem não pode fazer. Visita também as casas, visita aqueles que estão pela internet, visita aqueles que estão acuados, aqueles que estão com medo, aqueles que estão frustrados, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão separados, aquelas famílias que foram tocadas. Visita pelo teu poder. A tua palavra pergunta: podem esses ossos reviver? Profetiza, filho do homem, eu profetizo no teu nome. Reviva esses ossos, coloca neles espíritos para que eles possam viver. Levanta, meu Deus, e que o testemunho possa glorificar o teu nome. Nós abençoamos o teu povo nesta hora, em nome de Jesus. Pai, nós levantamos as mãos em rendição e queremos dizer que nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez, que os olhos carnais não veem, mas que os olhos da fé têm a convicção que o Senhor já fez. Entrega a vitória na mão dos teus filhos que se apresentaram diante do Senhor corajosamente. Nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor que nós colocamos diante dos exércitos, para que o Senhor complete a vitória na vida de cada um e que o testemunho glorifique o teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça consoladora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo te fortaleçam, te ampliem a visão, fortaleça a sua fé e te mostre a vitória, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém.